Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, paz do Senhor para você, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Hoje é segunda-feira, nós estamos retomando a leitura da Palavra de Deus e eu quero orar com você. Quero agradecer a Deus por sua vida, eu louvo a Deus por você. Espero que você esteja replicando esse sinal, mandando, compartilhando com as pessoas e que o nome do Senhor seja glorificado através da tua atitude. Agradecemos a Deus por mais esse capítulo. Senhor, nós te louvamos, o Senhor tem sido muito bom para conosco. Obrigado por tua presença, por tua ajuda, por teu auxílio. Obrigado pela tua palavra e pelo teu Espírito. Obrigado pelo meu irmão. Abençoa a vida dele de forma extraordinária, Pai. Assim oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos para o segundo capítulo da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Aliás, Paulo aqui já está dizendo, começa com oração, Timóteo. Ensina o povo a orar, ensina o povo a buscar Deus, ensina o povo a fazer súplicas, intercessões. Ensina o povo a orar por todas as pessoas. Esse é um caminho muito rápido e simples para que nós sejam desfeitos, barreiras sejam quebradas. É a oração. Coloca o povo para orar, Timóteo. Oração pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Paulo está mandando a Timóteo orar pelas autoridades, embora as autoridades ali estivessem perseguindo a cada um deles. Mas a orientação da palavra de Deus é que se orem pelas autoridades. Eu hoje vejo totalmente o contrário. Pouco se ora pelas autoridades e muito se reclama delas. Se postam muitas coisas e reclamam demais e espraguejam as autoridades, mas pouco se ora. E ele está dizendo aqui, orem pelas autoridades, porque as autoridades sendo direcionadas e dirigidas por Deus, haverá tranquilidade e pacificação na cidade. Orem pelas autoridades. Isso é bom, isso é agradável a Deus. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. É o único, não existe outro mediador, e é através da oração que nós intercedemos por estas pessoas. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade e não minto ao declarar que foi para isso que eu fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Eu não tenho nenhuma jactância nisso, disse Paulo, embora eu me alegre com este chamado, porque Deus me chamou para ser mestre dos gentios e pregador e apóstolo. Deus me designou para isso. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões, sem contendas, sem apartheids. Levante as mãos e orem em todos os lugares que vocês puderem. Orem, abençoem. Orem por essas pessoas. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas mais caras. Aqui estava acontecendo um problema ali, que algumas mulheres ricas e viúvas jovens estavam se trajando de forma muito chique. Isso estava constrangendo, estava trazendo uma contenda dentro da congregação. Ele disse, olha, pede para essas irmãs maneirarem um pouco. Não é que Paulo não gosta aqui do ouro, nem das pérolas, nem das tranças, não, ele não tem nada a ver. Ele estava trazendo uma orientação circunstancial, uma circunstância ali de Éfeso naquele momento. Ele diz, fale para as irmãs moderarem um pouco, para não constranger as outras, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor, que a beleza, que o vestimento dessas mulheres sejam as boas obras e não
os adereços, os apetrechos todos, né? A mulher deve aprender em silêncio com toda reverência. Aqui os irmãos gostam muito de usar esse versículo para massacrar as nossas irmãs, né? Isso mudou hoje, irmãos. Não porque o evangelho tenha mudado, mas porque isso aqui era uma coisa também circunstancial. Dentro da cultura judaica, as mulheres deveriam ficar caladas e não exercer nenhuma autoridade, principalmente nas reuniões religiosas, né? E se ela quisesse perguntar alguma coisa, perguntasse ao marido em casa. Aqui em Éfeso, elas estavam assumindo essa postura. Só que não só pelo fato de assumir essa postura, estava trazendo contenda e confusão. Então, para que essa coisa não continuasse, ele orienta Timóteo para que orientasse que as mulheres ficassem caladas ali na igreja. E não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, portanto, em silêncio. Por isso, exatamente por isso. Mas em Jesus, isso ganhou um outro significado. As mulheres tinham vez com Jesus, as mulheres falavam, as mulheres serviam a Jesus com seus bens. As mulheres foram as mensageiras da ressurreição de Jesus. A mulher samaritana saiu na cidade inteira falando. Se não fosse assim, Jesus tinha dito, mulher, não saia falando, chame o seu marido vai falar. Então, com Jesus, isso ganhou um novo significado. Mas aqui, como era uma questão mais judaica, uma questão de ordem cultural, Paulo então orienta para que cessassem ali a confusão e as mulheres ficassem ali em silêncio para que isso não se prolongasse. E aqui ele usa também um argumento lá do Antigo Testamento, do livro de Gênesis. Ele diz, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Essa era a cultura judaica, né? Eles diziam, não foi Adão que foi enganado, foi a mulher que foi enganada. Bom, aqui eu tenho um ponto positivo para as mulheres. Em primeiro lugar, eu devo dizer o seguinte, que para a mulher ser enganada, precisou Satanás vir disfarçado de serpente para enganar a mulher. E para o homem ser enganado, bastou a mulher oferecer. Qualquer oferta que a mulher faça já engana o homem. O homem é muito mais fraco nessa questão de tentação do que a mulher. Contudo, a mulher será restaurada dando à luz a filhos, desde que permaneça na fé, no amor e na santidade com bom senso. Também ele está indo lá para Gênesis mostrando que existiu ali uma sentença para a mulher, porque Deus disse para a mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E com dores dará luz a filhos. Era como se fosse ali uma forma dela se reestabelecer. É o entendimento de Paulo aqui para a circunstância do momento ali na cidade de Éfeso. Então ele orienta a Timóteo para que ele possa usar o bom senso. Bom, eu quero concluir aqui dizendo o que Paulo falou aqui nesta carta, de que o Evangelho ele desenvolve em nós uma boa consciência em Cristo Jesus e um coração puro e uma fé inabalável. Se o Evangelho produz em nós boa consciência, isso significa que nós não teremos dificuldade nenhuma de interpretar esses textos, sem pegar ao pé da letra e sem, contudo, ferir os princípios bíblicos. Use uma boa consciência, use um bom senso. O Evangelho te traz isso. Você vai saber interpretar o que era cultura, o que é princípio. E Deus vai te dar graça. Deus abençoe você. A gente se encontra aqui amanhã no capítulo 3. Nós estamos apenas começando a semana. Um forte abraço e até lá.